Senhor a todos. Espero que todos estejam bem e que a graça de Deus esteja sobre ti e sobre a tua casa e sobre a tua família. Nesse momento estou feliz, alegre por estar aqui compartilhando uma porção da palavra de Deus. Quero trazer a temática murmuração. E como texto base para a nossa meditação está inserido no livro de Filipenses, capítulo 12, verso 14, que diz assim: fazei todas as coisas sem murmuração e sem contenda. E eu trago aqui a definição de murmuração, que é o mesmo de difamar, caluniar, resmungar, falar mal de alguém, de alguma coisa. Então, vale ressaltar que o ato de murmurar é uma atitude, de um comportamento que não agrada o coração de Deus. E podemos dizer assim que é um vício, é um hábito que a pessoa adquire e, às vezes, sem perceber, ele vem trazendo consigo, esse vício de murmurar de tudo, de todos, e murmurar da casa, murmura da família, da esposa, do esposo, dos filhos, murmura do trabalho, se está desempregado murmura, se está trabalhando murmura, enfim, é uma pessoa que é insatisfeita, nada para ela está bom. E são pessoas amarguradas, pessoas mal resolvidas. Então, sempre ela busca alguma coisa. Pode ter tudo ao seu redor favorável, mas precisa de mais alguma coisa. Então, isso não agrada o coração de Deus. E eu faço uma pergunta para reflexão. Quantas vezes você murmurou hoje? Então, nós precisamos refletirmos e analisarmos para que não pecamos, na questão de estarmos nesse vício da murmuração. E de repente você pode fazer assim uma reflexão e dizer: não, eu não murmurei nenhuma vez hoje, glória a Deus, aleluia, Então isso é maravilhoso. Mas alguém pode dizer assim: eu murmurei porque desde que eu levantei, eu murmurei, eu reclamei, coisa e tal. Mas se você tem esse vício de murmurar de tudo e de todos, de falar de alguém, eu convido você a fazer um propósito, um desafio, neste momento, e dizer: eu vou parar com esse vício, eu não vou mais murmurar a partir de hoje. Então, a tua vida, com certeza, a partir desse propósito, será mais leve, será mais suave, será uma vida mais grata, satisfeita, ou com pouco ou com muito, mas terá uma alegria, uma satisfação. E isso é muito importante, porque a atitude de murmurar não agrada o coração de Deus. E precisamos ser gratos a Deus por tudo. Grato a Deus pela noite que dormimos, repousamos. Grato a Deus, ao levantar e estamos bem. Graças a Deus pela água, grato a Deus pelo alimento, enfim, grato a Deus por tudo que o Senhor tem proporcionado. Ainda que às vezes não vai tudo bem, não está tudo bem, mas contudo, nós podemos dizer assim: com Jesus no barco vai tudo bem. Não cabe, em hipótese alguma, em situação nenhuma, estar murmurando, porque isso traz uma certa maldição, um certo atraso, um certo descontentamento, desconforto, aflição, angústia na alma. Então não vale a pena. Mas precisamos ser gratos a Deus por tudo que o Senhor Jesus nos proporciona. Isso é o mais importante. Veja bem que a Bíblia diz, lá em Filipenses, nós acabamos de citar, 12 e 14, que diz assim, fazei todas as coisas
Como? Fazer todas as coisas sem murmuração e contenda. Observa-se que existem pessoas que em tudo ele está insatisfeito, ele murmura, ele reclama, e tudo que ele vai fazer sempre tem uma discórdia, um conflito. Ele inventa, ele cria, mas tem que ter, sabe, aquele momento de conflito, de intriga, e isso não cabe a nenhum cristão que tem realmente um comprometimento com a palavra de Deus. Então, isso não faz parte de um verdadeiro cristão. Então, precisamos fazer tudo, mas de conformidade com a palavra de Deus. Fazer as coisas em paz, em comunhão, em tranquilidade, mas excluir a murmuração e excluir de nossa vida, do nosso comportamento, a contenda. E aí as coisas ficam muito mais suaves. E isso é importante trabalharmos, né, nessa questão desse comportamento. E é de suma importância entendermos os desígnios de Deus. Qual é o desígnio de Deus para conosco? E às vezes nós pensamos que na nossa caminhada, na nossa trilha, e vai correr tudo muito bem, né? 1000 maravilhas, mas às vezes não é tão assim. Nós podemos encontrar obstáculos, barreiras, pedras no caminho, mas com tudo isso não dá direito de nós murmurarmos, mas pedir graça para o Senhor, pedir força para o Senhor Jesus, para que nós possamos conseguir trilhar nesse caminho, apesar de tantos obstáculos, de tantos impedimentos, mas sermos vitoriosos e aprovados, né, por Jesus Cristo. Aleluia. Isso é muito importante. Nós entendemos os desígnios de Deus, porque em vez de nós murmurarmos, vamos louvar a Deus. Vamos adorar a Deus, isso é importante, vamos orar, ou seja, também colocar diante de Deus as nossas necessidades em oração, em súplica, porque tem coisa na nossa vida que nós não conseguimos resolver, não conseguimos fazer, e se nós entrarmos pelo caminho da murmuração, as coisas com certeza vai piorar muito mais. Então, vamos buscar uma certa disciplina em nosso caminhar, em nosso viver, de modo que nós não desagradamos o coração de Deus. Então, precisamos excluir de nossa vida a murmuração e a contenda, mas viver em plena comunhão com o Espírito Santo de Deus em tudo que vamos fazer. Isso é louvável diante de Deus. Aleluia. Então, entendemos que a murmuração é um pecado de ingratidão. É um comportamento maligno, é uma atitude maligna. Murmura de tudo e de todos, nada satisfaz. E nada tá bom. Tem pessoas que não têm, às vezes, o mínimo para viver, mas ele consegue louvar a Deus, ele consegue adorar a Deus, ele consegue orar, ele consegue ser grato até pelo pouquinho que ele tem. E outros têm muito, mas insatisfeito e não sabe enxergar os grandes benefícios que Deus já fez, e sempre murmurando. Então, não é a pessoa que tem tudo que ele não vai murmurar, e também não é o que não tem quase nada que vai murmurar. Aí trata-se da questão de você ser uma pessoa completa em Jesus Cristo. Deus, eu te adoro, eu te louvo pelo que tu és, e não pelo que eu tenho, mas pelo que tu és. Tu és o Salvador, tu és o Deus Todo-Poderoso, tu és o Deus que foi preparar a morada para nós, tu és o Deus que morreu na cruz do Calvário. Jesus, eu quero te adorar, não importa pelo que eu tenho,
mais importante é que tu és na minha vida. Então, precisamos entender qual é o desígnio de Deus para a tua vida. Aleluia. A Escritura, ela condena claramente a murmuração. Isso significa que jamais um cristão verdadeiro que tem conhecimento da palavra de Deus, ele pode ter esse perfil, esse comportamento, jamais. Então, é necessário entendermos e compreendermos que temos que tirar esse vício, esse comportamento maldito da nossa vida e trabalhar a nossa família, se porventura um dos membros, dos componentes da nossa família, tiver esse comportamento. Nós podemos trabalhar e orientá-los de modo também que eles possam enxergar que não vale a pena viver num mar de murmuração. Veja que o Antigo Testamento, ele retrata, ele remete aí a história do povo de Israel, que durante toda a caminhada no deserto, uma caminhada longa, mas eles passaram frequentemente murmurando contra Deus. E observa-se que esse comportamento dos israelitas, eles demonstraram ingratidão pela provisão, pelo cuidado de Deus em relação à vida deles. Nota-se que quando você murmura, quando você reclama, é como que se você não tivesse fé o suficiente para aguardar e esperar, cumprir as promessas do Senhor. Então, o povo israelita, eles estavam nessa trajetória, saindo do Egito para ir para a terra prometida que o Senhor já tinha reservado. Mas durante essa longa caminhada, Deus evidentemente estava dando experiência para o povo, estava preparando aquele povo para entrar na terra prometida. E quantos milagres Deus fez para aquele povo, mas o povo sempre reclamando, sempre murmurando, sempre com ingratidão por tudo que Deus havia feito. Eles não conseguiam enxergar os grandes benefícios que Deus teria feito nessa caminhada, nessa trilha, nessa jornada. Então, Deus dava providência. Podemos ver o cuidado de Deus e no livro em Números, capítulo 14, versos 2 e 3, ele traz essa mensagem, esse relatório, esse histórico sobre a passagem, a caminhada do povo, que estava do Egito para a cidade prometida. Mas durante essa caminhada, eles arrependiam e diziam: mas antes deixasse morrer lá no Egito, por que não voltar? Então, assim, sempre reclamando e olhando para trás. Podemos observar no livro de Números, capítulo 14, versos 2 e 3, que diz assim: e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão e contra Deus, E toda a congregação lhe disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito. Olha que situação! Como pode ser tão murmuradores, tão ingrato, a ponto de dizer: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito. Tanta ingratidão. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Olha que situação. Aqui traz para nós uma situação muito difícil. Por quê? Quando eles estavam caminhando, saindo do Egito, caminhando para a terra prometida, a gente observa quanto cuidado de Deus com este povo. Primeiro, nós podemos ver quando Deus age na questão de abrir o mar
para dar livramento àquele povo, para que aquele povo não fosse destruído, não fosse morto. Deus abre o mar para dar livramento e aquele povo passa para o outro lado e automaticamente o mar se fecha. A mão de Deus sobre este povo. Podemos observar também quando esse povo estava com sede e não tinha água própria, água apropriada para que eles pudessem beber. Mas Deus transformou aquela água amarga, uma água imprópria, para uma água doce, de modo que poderia saciar a sede daquele povo. Podemos observar também quando aquele povo estava com fome, desesperado para comer, e Deus, aleluia, glória a Deus, preparou a comida, mandando lá do céu o maná para saciar a fome daquele povo. E caía do céu codornizes para alimentar aquele povo. O cuidado de Deus, o zelo de Deus para aquele povo. E aquele povo sempre reclamando, sempre murmurando. Quem dera tivesse morrido lá no Egito. Mas esqueceram de ser grato a Deus pela água que bebeu, pela sede que foi saciada, pelo alimento que comeu para saciar a fome. Esqueceram do mar que Deus abriu para dar livramento a eles. Também esqueceram da luz que Deus preparou para iluminar o caminho para que eles pudessem caminhar com segurança. Esqueceram também da sombra durante o dia que Deus enviou para proteger do sol. Que ingratidão! Ainda ele diz assim: e porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças não sejam por presa. É muita incredulidade. E isso feriu o coração de Deus. Porque Deus estava sempre olhando, protegendo, cuidando do povo. E o povo não conseguia ver a grandiosidade de Deus, o cuidado de Deus. E hoje, nos nossos dias, existem pessoas que não sabem agradecer a Deus pelos grandes benefícios que o Senhor faz a cada dia, a cada hora, a cada mês. Os livramentos que Deus deu, a vida que Deus deu, a saúde que Deus deu, o emprego que Deus deu, mas não conseguem nem sequer: Jesus, muito obrigado, eu sou grata, mas murmura e reclama de tudo. Então, nós podemos observar que no tempo da peregrinação, está registrado lá no livro de Êxodo, capítulo 15 e 17, na caminhada que o povo caminhava para o deserto, que Deus fazia vários milagres. Registra nesse capítulo os milagres que Deus fez na saída do Egito para a terra prometida. Mas o povo continuadamente estava sempre murmurando. Deus cuidava, provia, dava alimento, dava água, protegia, mas era um povo mau, um povo cruel, um povo ingrato. Nesse sentido, observa-se que o povo de Israel foi impedido de entrar na terra prometida. Então, um dos fatores que levou a eles perderem essa grande oportunidade foi exatamente o pecado da murmuração. Então, muitas pessoas, às vezes, estão no momento de desfrutar da bênção, do milagre de Deus, mas devido à murmuração, esse vício maldito de murmurar, de reclamar, Deus fica ofendido e depois irado e diz assim: não vale a pena. E Deus pode virar as costas. Então a murmuração, ela traz desgraça, ela traz infelicidade, ela traz doença.
é preciso excluir da nossa vida esse vício, esse comportamento de murmuração. Não podemos ter em nosso coração, em nossa vida, esse comportamento. Esse comportamento não agrada a Deus. E o povo de Israel, durante essa caminhada no deserto, a saída do Egito para a terra prometida, e vês nesse processo da caminhada, das barreiras, das dificuldades, dos grandes desafios, em vez deles olharem para frente, olharem para o futuro, acreditar na providência divina, na intervenção divina e dizer: eu vou chegar lá, eu vou tomar posse da minha vitória. Não, eles não tinham foco para o futuro, eles não tinham foco do olhar para a frente, mas sempre olhando para trás, sempre desejando voltar para o Egito e morrer no Egito. Então, isso fez com que eles não entrassem na terra prometida. Então, é importante nós olharmos esse contexto e aplicarmos na nossa vida. Eu quero entrar na terra prometida. Eu quero usufruir de tudo que Deus tem preparado para mim. E isso é importante eu analisar, refletir e tirar isso da minha vida, se caso eu tenha esse vício de falar das pessoas, de murmurar, de procurar contender. Então eu tenho que tirar isso da minha vida, porque não agrada o coração de Deus. Êxodo, capítulo 14, verso 15 e 16, relatam os milagres que Deus fez para o povo de Israel. E eles não tiveram a capacidade de reconhecê-los e agradecer a Deus. Nós já falamos, né, dos grandes milagres que Deus fez, e é importante, diante disso, compreendermos que Deus, Ele prova a nossa fé. E há momento que nós temos que passar pela provação, pelo vale, pelo deserto, porque Deus, Ele quer trabalhar no nosso eu, no nosso ego, e é através das dores do deserto que Deus consegue, né, trabalhar em nosso olhar diferente, em nosso comportamento diferente, em nosso sentimento diferente, em nosso coração de forma diferente. É através da dor, é através do desprezo, é através do caminho apertado que nós passamos. É nesse sentido que Deus, Ele começa a lapidar a cada um de nós. E nós precisamos entender que esse momento não cabe murmurar, mas entendemos que é um propósito de Deus para o nosso melhor, para um futuro melhor, para um futuro brilhante, para uma vida melhor. Então, necessário é conhecermos os propósitos de Deus para conosco. Então, dentro dessa perspectiva de dificuldade, de obstáculo, nós temos que ter confiança em Deus. Eu sei que as coisas não estão indo bem. Às vezes até perdi o domínio da situação. Mas eu sei que o meu Redentor vive. E eu tenho esperança e eu acredito na intervenção divina sobre a minha vida. E é nesse momento que nós vamos ser lapidados e vamos adquirirmos experiência com Deus. Vamos adquirir maturidade com Deus, comunhão mais íntima com Deus. Nós vamos ter mais um crescimento espiritual. E através desse processo do deserto que nós vamos aprender a conhecer Jesus melhor. Então, isso é importante nós entendermos que quando passamos pelo deserto, pelo vale, não cabe a murmuração, não cabe
falar mal da liderança, dos pastores. Por quê? Primeiro momento, quando passa a situação de crise, situação difícil, ou seja, de saúde, ou seja, de emprego, em todos os aspectos. Primeira coisa, eles querem falar da igreja. Ah, porque a igreja não vê, porque o pastor não vê. Não, não é que a igreja e o pastor não vê. É que Deus está permitindo que agora é você e Deus. É você e Deus. Agora não tem aqui pastor, não tem igreja. Agora é você e Deus. E dentro dessa provação, né, desse deserto, você tem que ter realmente a confiança e dizer: está ruim, está doendo, mas eu sei que Jesus está comigo. Ele é o Deus do vale, mas também é o Deus da montanha. Aleluia, glória a Deus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. É nessa fé que nós precisamos caminhar, acreditarmos que Deus está conosco todos os momentos da nossa vida. Não importa a situação que estamos passando, mas Jesus está no controle de tudo. Aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. E aí eu deixo um conselho, né? Deixa a murmuração, exclui a murmuração da tua vida. A murmuração não resolverá a tua situação, não trará as coisas para se encaixar no seu devido lugar. Não. A murmuração trará prejuízo, tanto para você moral, tanto saúde, tanto na questão emocional. Então, primeiro momento, exclui da tua vida a murmuração, porque a tua vida ficará mais suave, mais leve, né? E quando você não tem o que falar, por favor, fica em silêncio. Não dê opinião, não dê sugestão. Por que você vai estragar? As coisas já estão difíceis, já está ruim, então fica em silêncio. Só observa, louva a Deus, adore a Deus, ore, clame por Jesus, porque Jesus, com certeza, Ele vai enviar, aleluia, para você a vitória. Ele sabe como trabalhar, Ele sabe como agir na nossa vida. Por isso é importante nós entendermos os desígnios de Deus para conosco. Qual é o propósito de Deus para com a minha vida? Nada está perdido. Jesus está no controle de tudo. Aleluia. Então, vale lembrarmos que o povo de Israel não entrou na terra prometida por causa do pecado da murmuração. Deus irou e disse: não, a promessa está feita, mas agora não vai entrar. Era uma promessa de vitória, uma promessa de bênção, Deus cuidando, Deus protegendo, Deus dando livramento, mas o povo não reconheceu. Então, nessa perspectiva, compreendemos que precisamos excluir da nossa vida a murmuração e a contenda. Em nome de Jesus, tira da tua vida o espírito da murmuração e o espírito da contenda e viva em paz com Deus. Aleluia. Deus é poderoso, Deus tem a provisão e Deus tem o cuidado para cada um de nós. E eu desejo que a graça de Deus, aleluia, seja sempre abundantemente em tua vida, na tua família, e que viva em paz e que tenha a alegria e o gozo do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém.